mudou. Então, o que a gente vai trabalhar um pouco são esses conceitos de inteligência e quociente emocional, como funciona o cérebro cognitivo e o cérebro emocional, o que seria um curto-circuito emocional, quem sabe alguém já vivenciou, alguém já vivenciou com outras pessoas, né? A gente vai trabalhar um pouco as dimensões da saúde, o biorritmo do corpo, nessa perspectiva que eu falei para vocês, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Existem vários autores que eles trabalham com um conceito de inteligência e quociente emocional, que é algo que ajuda a gente, dentro de todas as inteligências que tem o corpo humano, a identificar o nosso estado emocional, a captar o curso natural das emoções e ajudar a gente a pensar e controlar as emoções. O legal do consciente emocional é que ele pode ser cultivado em qualquer idade. Então às vezes a pessoa vem de uma família ou de uma formação que é muito fechada, que não trabalhava muito as emoções, mas ela, em dado dia, ela veja, olha, eu acho que eu preciso cuidar um pouco disso, quem sabe é algo que eu preciso trabalhar, eu quero melhorar, eu quero me conhecer mais. Esse conceito, ele entra com a inteligência emocional, e o quociente emocional é o quanto eu realmente conheço se naquele momento eu estou triste, ou eu estou chateada, ou eu acho que algo é injusto, ou eu acho que algo não está correto. Então é algo que a gente pode trabalhar com o tempo. Quando a gente está falando no nosso cérebro, existem vários autores mais modernos que consideram tanto o cérebro cortical, o neocórtex, que é uma camada mais recente, que controla a nossa cognição, a nossa linguagem, o nosso raciocínio, quanto também o córtex pré-frontal. Alguns de vocês já ouviram falar, quem trabalha com mindfulness ouve falar bem dele, que trabalha com a atenção, a concentração, e ele é capaz de ajudar na inibição dos impulsos e instintos, trabalhando com a ideia de comportamento moral. Então a gente vai ter dois cérebros aqui, que é, na verdade, um que é o neocórtex, que é esse mais recente, que permite junto com o pré-frontal, e a gente vai ter nesse espaço também um local que é o cérebro límbico, que ele é mais primitivo, ele é mais rápido, ele é para garantir a nossa sobrevivência. E esse, ele está mais dentro da nossa cabeça e ele ajuda a controlar as emoções e a fisiologia do corpo. Lá dentro a gente encontra a amígdala, que é responsável pelo nosso medo. E a gente vai ter, então, um equilíbrio nesses dois espaços, buscando a homeostase. É intimamente relacionado ao corpo. E muitas vezes esse cérebro que é o nosso emocional, que está mais lá dentro, que é o que faz a gente correr ou ir atrás e responder aos instintos, ele muitas vezes é mais fácil acessar pelo corpo, mais do que a linguagem verbal. Então, esse é um conceito que a gente trabalha muito para entender as emoções, o quociente emocional e essa disputa entre os dois cérebros. A gente tem um dado hoje, inclusive 2020, ele foi considerado o ano da depressão, o ano da saúde mental, em alguns movimentos, e a gente tem um dado que uma a cada 20 pessoas pode ter um ataque de ansiedade, que é uma forma de explicar o curto-circuito emocional. O que acontece? A gente vai ter emoções fortes demais e vai ter um predomínio do cérebro emocional sobre o cognitivo. Então a gente não vai mais conseguir tomar decisões ou pensar claramente sobre um determinado assunto, porque está muita emoção para o cérebro emocional. Então o córtex pré-frontal, que é esse que dá a cognição para a gente, ele perde a capacidade de controlar os comportamentos, os reflexos e as respostas instintivas, aquela fome, medo, frio, assumem o comando. Muitos de vocês, eu também, todos nós já tivemos situações onde a gente vivenciou isso, onde a gente vê que existe, às vezes, uma situação que pode ser disparadora disso, pode ser a pós-graduação. Pode ser um prazo, pode ser algo que a gente não está conseguindo fazer, algo que é muito difícil, uma organização de agenda. Então, eu estou com muita coisa, eu não vou conseguir. E chega um momento que você não consegue mais refletir e se organizar. O cérebro, né, o instintivo, ele toma conta e você fala, eu nunca vou acabar esse trabalho na minha vida, é muito difícil. A gente, professor, também tem isso. Já teve isso quando era aluno, tem isso às vezes quando é também já docente. Chega uma hora que a coisa pega. O que a gente vai mostrar para vocês? Algumas estratégias,
alguns trabalhos que já existem, que deram certo, que as pessoas têm feito para não chegar nesse ponto do curto-circuito. Um pouquinho antes eu já identifico que está tendo alguma situação comigo, algo está sobrecarregando, e eu consigo dar um passo e tentar manter um pouco essa homeostase. Alguém se identificou com curto-circuito emocional? Tem vários memes de pandemia que são assim, pelo menos umas 20 vezes por dia, assim, né? Nesse momento de pandemia. É isso aí. Né? Quase nada. Não, gente, olha, é teoricamente apenas, né? Teoricamente que eu estou vivenciando esse momento. Quando acaba a internet, a gente está dando aula, a gente para e fala, opa, deu pau aqui, vamos ver o que a gente está atrás. Então, o que a gente vai ver agora? Eu vou voltar aqui à apresentação, tô vendo os comentários, eu saio um pouquinho só para ver os comentários de vocês e volto, né? Então, o que a gente vai ver? Quando tudo isso acontece, existem essas dinâmicas, né? Uma forma de cuidar da saúde que vai além da biomedicina ou da medicina convencional, para dar conta de todas essas dimensões da saúde. Então, às vezes, eu posso ter uma compreensão de saúde só nesse quesito físico-biológico. Olha, o meu corpo é uma maquininha, se tudo funcionar direitinho, se eu comer bem, se eu dormir bem, se eu ter, né, todo esse cuidado com o meu corpo, eu vou ficar ok. Mas existem dimensões da saúde, quando eu já começo a incluir, por exemplo, as práticas integrativas complementares, até mesmo linhas da medicina convencional, que eu começo a colocar o socioambiental, o meio ambiente, pandemia mundial, como que isso afeta o meu psicológico, as minhas relações entre os comportamentos, né? E como eu também, o outro influencia a mim, eu influencio o outro. E quando eu já vou para uma linha de práticas alternativas e de medicinas tradicionais em geral, a gente incluindo no Brasil a nossa medicina tradicional, que é a medicina indígena, a gente já começa a considerar uma dimensão da saúde que inclui o energético e o espiritual. E como eu posso tentar achar o equilíbrio de todas essas dimensões de saúde. O equilíbrio é algo complexo também, porque se eu entendo que o equilíbrio é só nesse quesito aqui, às vezes eu posso não estar considerando esse ou esse. Então eu tenho que entender para mim como que eu entendo a minha saúde. Isso também é um bom exercício e daria para conversar bastante sobre isso. Mas quando a gente pensa essas dimensões aqui, e um momento como esse, que é o projeto de trabalho de vocês, a gente tem que dar um passo adiante. Então, se considero essa dimensão de saúde ainda maior, eu posso pensar o seguinte: de dia eu tenho que ficar acordado e fazer as minhas atividades, de uma maneira geral. E de noite eu devo descansar, né? E de ficar um pouco mais vagotônica, que a gente fala, né? Aqui durante o dia eu tenho que correr, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer aula, e de noite eu estou aqui descansando. Mas muitas vezes, quando a gente define o nosso projeto de pesquisa, ou um artigo científico, ou uma tarefa que a gente tem que fazer na pós-graduação, o nosso corpo ele tem problema de sair do simpático. Ele não consegue realmente relaxar e descansar, ele só vai ficando cada vez mais agitado, mais agitado. Até que quando eu entrego o projeto, eu entrego o trabalho, eu faço aquela apresentação no congresso em inglês, que eu quase perdi dias, né, fazendo a apresentação, o meu corpo tem que recuperar todo esse tempo que ele ficou em simpático. E aí ele fica lá para baixo no vagotônico. Aí isso aqui, às vezes, a gente precisa ter uma febre, uma gripe, uma herpes, né, para o corpo poder realmente entrar nesse estado vagotônico e descansar, porque você ficou todas essas semanas sem dormir direito, sem relaxar, ele tem que equilibrar. E se ele não equilibra e vai muito lá para o simpático, cada vez tem que descer mais a curva do vagotônico para poder o corpo voltar para o equilíbrio dele. Já aconteceu com vocês algo assim? Uma grande, sempre pensar, será que eu estou muito agitada? Inclusive, uma vez eu tive uma paciente, há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha consultório, que ela chegou e falou assim para mim: Mariana, faz 30 anos que eu não fico doente. Aí eu falei: ih, então agora você tem certeza que você quer passar comigo? Porque você vai ficar doente. É a primeira coisa, porque o seu corpo está há muitos anos agitado. Ela tinha filha para criar, ela tinha separado recentemente, então ela falou, e agora eu falei, não, então agora você vai ficar. É uma forma de compreender o corpo. Eu não estou culpabilizando as pessoas, não é isso que a gente está falando. O que a gente está trazendo é que o nosso corpo ele tem um ritmo e a gente tem que conhecer esse ritmo.
E para conhecer esse ritmo, eu tenho que conhecer as emoções. Eu tenho que conhecer do que eu fico doente, como que começa quando eu tô doente, como é que fica o meu humor. Tem gente que fica doente quando menstrua, as mulheres. Tem gente que o corpo se adapta quando tá num novo local de trabalho, e aí ele precisa também, exige mais dele. Então, o que é que normalmente? E às vezes a gente fala, ah, não, quando eu tô de férias, eu sempre fico com dor na coluna ou eu sempre fico com gripe. O que é que o nosso corpo, né? O que o corpo de vocês está contando para vocês? Quais são as doenças que acometem vocês? Pode ser uma boa dica de como que está esse ritmo também. E aí a gente pode ver que várias medicinas tradicionais, ou até mesmo das práticas integrativas e complementares, que ela começa a entender, então, o que é esse desconforto, qual é o significado dele, então, tem vários livros, materiais que ajudam a entender o corpo. Eu gosto de alguns. Diga-me onde dói, eu te direi por quê. Esse é um do Michel Odu que eu trabalho bastante. A Doença como Caminho, que é um livro antigo, que ajuda a entender por que dói tal dedo, por que dói as costas. Significados, não são diagnósticos. As práticas integrativas, elas têm uma outra dinâmica. Elas não buscam um diagnóstico no sentido de que aquilo é o tratamento único e possível, mas elas buscam entender como o corpo está funcionando. E o que acontece é que hoje alguns conflitos reais ou imaginários. Ah, muito obrigada, Aline. Ela perguntou: ah, isso seria psicossomática? Muitas linhas hoje da psicossomática elas trabalham nessa mesma dimensão, mas que as práticas integrativas complementares de 5.000 anos, 6.000 anos, se você pensar a medicina Ayurveda, eles não chamam de psicossomática, eles chamam de relações corpo e mente, né? Então, esse body mind therapies é que eles estão tentando entender a relação do corpo com a mente. E hoje várias linhas atuais também trabalham nesse formato, né? Mas o que é legal de pensar nesse sentido? Eu posso chamar de psicossomática, eu posso entender pela linha das práticas integrativas complementares. O convite que a gente faz com essa aula é entender como que o nosso corpo está funcionando. Né? Como que eu estou entendendo o meu corpo-mente? Aí Amanda indicando massagem ayurvédica. Ah, eu também adoro, maravilhosa. Recomendo todo mundo, é bom demais. É que essas formas com que a gente pensa, o que a gente entende o que é um conflito, ele pode ser um conflito real, onde eu fui e tive realmente um conflito, uma situação, ou ele pode ser imaginário, a nossa própria mente dando um tamanho para algo que às vezes não é tão grande. E que isso pode desencadear esse programa de sobrevivência que o nosso cérebro, que é aquele mais primitivo, que é aquele mais, né, assim, que vai só responder a estímulo, ele vai entrar num programa de sobrevivência. E aí o nosso cérebro emocional não vai mais dar conta, ele não vai conseguir mais pensar, tomar atitudes, fazer as tarefas, porque eu estou num sistema de sobrevivência, meu simpático está lá em cima, eu só estou tocando a tarefa, tocando o trabalho, sem conseguir olhar para mim. Então, o que a gente convida vocês, que as práticas convidam muito, é esse momento de prestar atenção no corpo, ver o que ele está dizendo. O autocuidado que demanda uma autoinvestigação, que exige com que você olhe para você e pense, opa, normalmente eu não sou assim. Às vezes os nossos colegas, namorados, maridos, né, parceiras, elas vão dizer, você tá meio agitado, tá tudo bem com você? E você fala, eu tô ótimo. Mas a pessoa está te dando uma dica que, quem sabe, você está trabalhando, não no sentido de trabalhar muito, mas a forma com que está este trabalho, como ele está. E a gente sempre vai ter momentos onde, tá perto da defesa, então eu preciso, né? A pessoa vai ficar mais simpática. Só não pode ficar muito tempo. Vocês lembram? Porque senão lá naquela curva de equilíbrio, eu vou ter que depois baixar muito no vagotônico para equilibrar novamente. E aí sempre é um convite para esse cuidado, para essa responsabilização sem culpa. Nossa, eu já estou estressada e ainda é culpa minha que eu estou estressada? Não, 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 não. É do tipo, nossa, eu estou muito estressada. Como é que eu vou conseguir voltar para o ritmo do meu corpo? Como é que eu vou conseguir prestar atenção para ele dormir melhor, pensar melhor? E aí, para isso, eu coloquei lá no slide para vocês as 29 práticas integrativas e complementares que a gente tem hoje na política nacional. Para vocês, que nem o pessoal indicou aqui a massagem ayurvédica, será que vocês conhecem alguma, já têm usado algumas dessas práticas para ajudar vocês nesse equilíbrio, né?
Então, pode ser a medicina ayurvédica, que é a massagem que ela falou, ou a acupuntura, ou a aurículo, né, que o pessoal falou aqui que tem usado, a meditação, o mindfulness. Então, tem várias práticas hoje que a gente pode ajudar a gente, porque o fato de você até ir atrás de uma prática pode ser no sentido de que, olha, alguma coisa não está muito bem no meu ritmo, na forma com que eu estou trabalhando. Deixa eu ver se tem algo que é além de uma medicação, além, né, que eu posso me cuidar. Então, as práticas fazem um pouco esse convite. Eu digo que nessa época a gente tem feito também, para o momento da Covid, vários mapas de evidência, se vocês quiserem eu coloco aqui para vocês, de como essas práticas podem ajudar no momento que uma pandemia está acontecendo, por causa do isolamento social, por causa das mudanças que a gente está vivenciando. Então, eu trabalho muito com as minhas alunas no grupo de pós-graduação, aromaterapia, né? Algo que vende tão bem em loja de shopping, né? Você entra na loja, daí tem aquele cheirinho, você fala, ai, que gostoso. A gente usa essa mesma proposta para o autocuidado. Então, a gente tem também constelação familiar, quando a gente percebe que tem alguma questão de família que pode estar, né, interferindo na forma com que a gente está se cuidando. Eu posso utilizar os chás ou até mesmo usar óleos essenciais para poder estudar melhor, cuidar melhor, pensar como eles estão, né? Podendo atuar com a gente. A Amanda colocou que elas também são preventivas, exatamente. Eu comecei a perceber que eu já não estou dormindo tão bem. O que será que está acontecendo? Da mesma forma que eu estou investigando o que está acontecendo, eu posso começar a usar um spray de lavanda que você vai em resort, eles adoram dar para gente spray de lavanda para colocar nos nossos travesseiros para uma boa noite de sono. Vamos usar isso a nosso favor, não precisa ir no resort, né? Nesse momento atual não dá para ir. Vamos ver como eu posso utilizar isso. Então, eu posso fazer uso dessas práticas ou de qualquer outra forma de cuidado, isso que é importante vocês terem bem claro, algo que funciona para vocês, mas para que eu não entre num ritmo tão alto, né, de trabalho, de simpático, ou que eu fique tão agitada que depois eu não consiga descansar, dormir, repousar e manter o equilíbrio do meu corpo. O que está acontecendo, eu posso começar a usar um spray de lavanda que você vai em resort, eles adoram dar para gente spray de lavanda para colocar nos nossos travesseiros para uma boa noite de sono. Vamos usar isso a nosso favor, não precisa ir no resort, né? Nesse momento atual não dá para ir. Vamos ver como eu posso utilizar isso. Então, eu posso fazer uso dessas práticas ou de qualquer outra forma de cuidado, isso que é importante vocês terem bem claro, algo que funciona para vocês, mas para que eu não entre num ritmo tão alto, né, de trabalho, de simpático, ou que eu fique tão agitada que depois eu não consiga descansar, dormir, repousar e manter o equilíbrio do meu corpo. Até aqui tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão comigo? Me deem um oi no chat só para eu saber que eu não caí de novo. Tá tudo certo, Mari. Ah, legal, obrigada. Isso mesmo. O que é legal, gente? As práticas e essa forma que a gente está convidando vocês para o autocuidado, vocês vão ver lá na apresentação, ela trabalha com algumas dinâmicas, né? Então, a primeira delas é o que eu tentei fazer aqui com vocês, que é ampliar a visão de saúde e cuidado. Além do biológico, além do corpo físico, né? Então, até onde eu considero que é a minha saúde? Inclui a minha relação familiar no meu conceito de saúde, inclui a minha questão, né, além do biológico, no sentido de o meu ambiente de trabalho, a minha relação com o orientador, que é algo tão tranquilo para todo mundo, né? Todo mundo vai ter algum atrito, algum momento que vai pensar do orientador e também da gente, nossa, eu não estou sendo um bom aluno. Então a gente tem que ampliar a visão do cuidado de ver os nossos pensamentos também e refletir sobre como é o cuidado que eu faço. Às vezes eu tenho um conceito de saúde e cuidado que é amplo, que inclui tudo, o emocional, o social, às vezes algumas pessoas podem ter até o energético, mas eu me cuido só com medicação. Opa, então peraí, será que eu consigo ampliar também as formas com que eu me cuido? Como é que é o meu cuidado, que não vai ser igual de nenhuma outra pessoa. Eu sou um único ser, eu sou uma pessoa singular. Eu sei do que eu fico doente, eu sei de como eu consigo melhorar um pouco a minha saúde. Mas se eu fico muito lá no meu cérebro primitivo, eu já não lembro mais nada disso. Só sobrevive o meu cérebro primitivo que ele fala, não, eu tenho que, então, comer tudo isso, ou não comer nada. Ele não consegue raciocinar
com o pré-frontal. Então, eu tenho que também ter esse cuidado de ver, será que eu estou conseguindo agora realmente refletir, cuidar de mim? Ou eu estou precisando de um cuidado, de conversar com alguém, de ir num profissional de saúde? E às vezes eu não preciso esperar chegar a doença para isso, eu posso fazer antes disso. É como a nossa colega, a Amanda falou, uma promoção da saúde, né? Antes de ficar doente, eu começo a perceber que eu estou alterando algo em mim, pode ser por causa do trabalho, pode ser por causa do projeto, e como que eu me organizo para isso? E desenvolvo um pouco a minha autonomia de cuidado. Eu conheço, eu sei que quando eu começo com essa dorzinha de cabeça, ela pode virar uma enxaqueca que demora 3 dias para ir embora. Não sei se aqui alguém tem isso, mas quem sabe quando começa a dorzinha de cabeça é aquele sinal que eu preciso de cuidado. Ou às vezes a pessoa sente aquela dorzinha nas costas e fala: se eu não cuidar, eu vou travar. Tem alguém que fica torto aqui? Na minha família é muito comum, a gente fica torta assim, então entorta o corpo. Opa, mas eu sei que começa com uma dorzinha, às vezes eu não presto atenção naquilo e quando eu vejo, entortei. Vai levar 2 semanas de físio, pode ser a gente com a gente mesmo, mas olhar para isso, refletir. Nossa, eu sou mais agitada, aquela pessoa é menos agitada. Que interessante. O que, que eu quero para mim? Será que para mim vai ser importante isso? Então, as práticas são realmente um caminho para esse autocuidado e essa autopesquisa. Mas existem várias formas de fazer autopesquisa. Inclusive, a gente também não está dizendo que não tem que tomar uma medicação, que não tem que fazer um cuidado que muitas vezes é prescrito. Mas pensar nesse efeito, né? Pensar como que eu estou usando aquilo. Às vezes a pessoa naquela primeirazinha dor de cabeça, não, já vou tomar uma medicação. Aí já toma de novo. Mas espera, será que está dando tanta dor de cabeça por quê? Será que às vezes coisa simples, o meu óculos que eu não troco, que já venceu, que eu estou aqui me expondo. Então, era interessante esse exercício de vocês, porque as duas estão no momento, quem sabe agora, de buscar esse autocuidado. Poxa, eu estou tendo muita crise, isso não está sendo bom para mim. Será que eu posso, de alguma forma, cuidar melhor de mim para poder ter menos crise? Ai, Mariana, mas aí eu ainda tenho que cuidar disso. Gente, o nosso corpo, ele é interessante demais. Ele tem tantas dinâmicas, né? E às vezes, o que que as práticas eu acho legal? Às vezes a pessoa fala, não, então eu vou lá e vou na terapia e deu super certo para mim. Mas para outra pessoa não funciona, porque para ela, às vezes, a forma de entrar no corpo pode ter que ser por uma linguagem não verbal. Pode ser uma dança circular, pode ser por uma massagem, pode ser pelo efeito que um aroma pode trabalhar com ela. Então, cada pessoa vai ter também um jeito de trabalhar e vai ter que fazer essa autopesquisa. Também, às vezes, a pessoa fala, mas eu já fui em tantas vezes. Gente, o seu corpo, que é fascinante, que nem a Juliana está falando, quem sabe ele precisa de vários investimentos, vários cuidados, e nos momentos que ficam mais exacerbados, uma pandemia, uma escrita de um artigo científico, ou a finalização de um trabalho, eu posso ficar ainda mais sensível a tudo isso. Então, a gente tem lá na apresentação de vocês um texto que eu gosto muito, que é do Servan Schreiber, que é um livro que ele tem, que é o Curar o Estresse, a Ansiedade, a Depressão, sem medicamentos nem psicanálise. Ele trabalha muito nessa linha, ele é um psicanalista, ele faleceu de câncer lá nos Estados Unidos, já faz alguns anos, mas ele coloca que, às vezes, para a gente chegar nesse cérebro emocional, que é aquele cérebro que é o responsivo, que ele, né, só quer correr, comer e dormir, às vezes eu tenho que ter uma linguagem, um pensamento que não é tão objetivo, porque lembra, quem gosta de objetivo, raciocínio, é o pré-frontal, é aquele que consegue entrar com esse contato. Então, eu vou ter que buscar a minha forma de cuidar do meu subjetivo, de cuidar do meu corpo, né, da forma com que ele precisa. Então, eu coloquei lá para vocês também na apresentação o glossário de práticas integrativas complementares, que tem todas essas práticas que eu comentei com vocês, caso alguém tenha interesse, né, de buscar mais isso. A ideia é que vocês continuem essa autopesquisa, então hoje a gente ampliou um pouco essa visão de cuidado, eu apresentei para vocês diferentes formas de cuidado, sendo que vocês também já devem ter experimentado várias formas de cuidado, no sentido de desenvolver uma autopesquisa e buscar o autoconhecimento.
E dessa forma, o que a gente convida vocês é tomar essa consciência do corpo, para que vocês possam também cuidar desse ritmo de vocês. E esse ritmo, às vezes, ele vai ter que repensar uma questão de medicação, ou de excesso de trabalho, ou de como é as suas relações, de forma a promover para você um cuidado integral, né? Eu vou copiar aqui, Juliana, o link, mas também tá lá direto na apresentação qual é esse livro que eu estou contando para vocês. Ó. Opa, então peraí que eu vou copiar e colar aqui para vocês. E aí, quem tiver esse interesse pode, com certeza, continuar essa autopesquisa. Como que vocês se sentem com esse convite, né? Às vezes algumas pessoas podem se sentir até incomodadas, tipo, ai, Mariana, eu vim aqui falar de artigo científico, você está falando que eu tenho que cuidar mais de mim. Nossa, mas tá tudo um pouco interligado se a gente pensar nessa grande visão de cuidado que eu convidei vocês lá no início da aula a refletirem, né? Então, não tem problema se alguém não tiver nesse momento, fica lá as referências, tem esse livro que é o Servan Schreiber, não estou conseguindo copiar, então eu vou colocar aqui para vocês o nome dele. É um nome bem difícil, igual ao meu, Schreiber. E o livro dele, às vezes ele dá uma esgotada de tão bom que é, viu? Mas ele trabalha com outras práticas, com eye movement, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma técnica de movimento de olhos e dessensibilização desse cérebro primitivo. Então, tem bastante coisa para inventar. O convite é que vocês se cuidem, é isso que a gente quer trazer para vocês. O momento da pós-graduação, ele pode aumentar em até 6 vezes a chance de vocês desenvolverem depressão ou ansiedade. Então, o que a gente quer trazer são possibilidades, para que quando vocês percebam que o seu corpo está trabalhando diferente, vocês também possam se permitir cuidar.